Boa tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de comentar com vocês que no Paraguai nós nos deparamos com problemas para outorgar informações bancárias por meio de cooperação jurídica. Como você sabe muito bem, o processo de globalização e integração econômica traz junto o desenvolvimento de novas modalidades de criminalidade econômica. Assim, a liberdade e a liberalização dos mercados financeiros, a constante sofisticação dos instrumentos e a possibilidade de realizar complexas operações financeiras e bancárias de forma eletrônica permitem à delinquência ocultar a titularidade dos bens recorrendo à estratégia que apontam à ocultação do produto do delito, em outros países utilizando sofisticados mecanismos legais e financeiros. Como resposta a esse fenômeno, a justiça dos nossos países ampliaram e aprofundaram os mecanismos de cooperação jurídica internacional. Assim, os acordos e convênios internacionais firmados na última década estabelecem que os Estados-membros não invocarão o sigilo bancário para denegar uma solicitação e unicamente se considera como delito que também entrar em dados fiscais. Igualmente, se instalou luz de canais informais de comunicação que complementam essa cooperação jurídica. Esses novos mecanismos de cooperação internacional envolvem diversos operadores de polícia judicial administrativa, sejam juízes, procuradores, departamentos de polícia, unidades de informações financeiras. É importante destacar neste ponto que a informação fornecida pelas unidades de informação financeira pode contribuir para identificar o rastreio financeiro de um delito ou a localização do ativo financeiro. As unidades de informações financeiras podem prever informações sobre a existência de relatórios de informações suspeitosos que envolvem determinadas pessoas físicas ou jurídicas ou determinadas transações financeiras. Entretanto, é conveniente ressaltar que as informações proporcionadas pelas UIFs têm caráter de informações de inteligência. Não podem ser inteligência como meio de prova num processo penal. A sua utilidade está basicamente para aventar a investigação penal. Muito bom. No Paraguai, principalmente, nós temos a Lei número 861/96, que é a Lei Geral de Bancos, Financeiras e Outras Entidades de Crédito, que no seu artigo 84 trata do sigilo sobre operações, destacando que se proíbe às entidades do sistema financeiro, assim como seus diretores, órgãos de administração e fiscalização e funcionários, fornecer qualquer informação sobre as operações com seus clientes, a menos que através de autorização escrita deles ou se trate dos supostos consignados nos artigos seguintes. A proibição não alcançará os casos em que a divulgação dos valores recebidos dos diferentes clientes fique obrigada para os fins de liquidação das entidades bancárias ou financeiras. No artigo 85, fala do dever do sigilo. A proibição mencionada no artigo anterior recairá também sobre os diretores e servidores da Superintendência de Bancos, salvo que se trate de informação referente aos titulares das contas correntes encerradas pela emissão de cheques sem fundos, os diretores e funcionários do Banco Central do Paraguai e os sócios, representantes e funcionários e trabalhadores das sociedades de auditoria que examinem os balanços das entidades do sistema financeiro. Gostaria de esclarecer que do Paraguai também tem o seu Banco Central e a Superintendência de Banco é aquela que regula todos os movimentos do Banco Central do Paraguai. No artigo 86, essa lei estabelece a reserva bancária não regirá quando as informações forem requeridas pelo Banco Central do Paraguai e a Superintendência dos Bancos em exercício de suas faculdades legais. A autoridade judicial competente, em virtude da resolução ditada em juízo, em que o afetado seja parte. Nesse caso, deverão adotar-se medidas pertinentes que garantam a reserva. A Controladoria Geral da República e as autoridades tributárias no âmbito de suas atribuições sobre a base das seguintes condições. Deve referir-se a um responsável determinado e deve encontrar-se em curso uma verificação impositiva com relação a esse responsável e deve ter sido requerido formal e previamente. E também é interessante comentar que na Procuradoria do Paraguai há uma unidade especializada em direitos econômicos e o Banco Central também
tem uma Secretaria de Prevenção de Lavagem de Dinheiro nessa estrutura. As entidades de crédito que trocam entre si de acordo com a reciprocidade e práticas bancárias, conservando o sigilo bancário. O dever do sigilo se transmite às instituições e pessoas excetuadas nos incisos anteriores, em todos os casos, quando processos judiciais administrativos para cuja tramitação se haja utilizado informação sobre operações resguardadas por sigilo bancário. Ele cessará para todos os efeitos de forma automática se tais atuações se derivam da culpabilidade dos beneficiados com o sigilo. Os envolvidos na causa que resultam sobressaídos nas atuações judiciais conservarão a proteção do sigilo para suas operações. Finalmente, a lei também prevê, no artigo 88, sanções por não cumprimento. A infração às disposições desse capítulo por parte das pessoas compreendidas no dever do sigilo se considerará falta grave para fins trabalhistas e disciplinares sem prejuízo das responsabilidades penais estabelecidas pelas leis. Eu gostaria de explicar um pouco também que no Paraguai, normalmente, o órgão encarregado de solicitar essas informações são os juízes, mas devido às boas práticas atualmente também os procuradores solicitam essas informações também, porque chega uma causa e normalmente antes da imputação o procurador realiza tarefas investigadoras que podem ser argumentos prévios para saber se vai ser acusada ou não a pessoa pertinente. Então, atualmente, os procuradores também realizam seus pedidos diretamente, sem nenhum problema. É importante destacar que o dever do sigilo também está regulado no artigo 6º da Lei 489, que é a Lei Orgânica do Banco Central do Paraguai, que fala do dever de sigilo, explica que as informações, os dados e documentos de terceiros que estão no poder do Banco Central do Paraguai em virtude de suas funções são de caráter reservado, salvo que a lei dispõe em contrário. Qualquer pessoa que se tenha empenhado em funções do Banco Central do Paraguai tem a obrigação de manter esse sigilo bancário, embora essa pessoa não trabalhe no mesmo. O descumprimento dessa lei determinará responsabilidades penais e as demais previstas nas leis. Essas pessoas não poderão prestar declarações, nem testemunho, nem publicar, ou comunicar, ou exibir informações, dados ou documentos de terceiros que possam ter acessado em seus serviços. No artigo 7º, fala das exceções ao sigilo. São exceção da proibição estabelecida no artigo anterior, as estatísticas e outras informações que o Banco Central do Paraguai publicar em exercício de suas funções, os relatórios que requerer a autoridade judicial competente em virtude de resolução firme ditada em juízo, em que o afetado seja parte, e deverão adotar-se as medidas pertinentes que garantissem a reserva, as informações que requer a Controladoria Geral da República e informações referentes a entidades de crédito que tenham sido declaradas judicialmente em estado de insolvência, e o expresso mandato da lei com relação a exceções ao sigilo bancário ocorre no caso do Paraguai no previsto no Código Processual Penal. Eu gostaria de contar uma história a vocês, que há pouco tempo chegou a mim uma solicitação de assistência, especialmente em termos de lavagem de dinheiro, onde tudo o que eles solicitavam tinha a ver com as documentações bancárias e dessas instituições por questões de investigação. E nós, como órgão de investigação, pedimos que fosse enviado à vara, e a vara liberou ofícios para a Superintendência de Bancos, primeiro porque através da Superintendência se requisitasse esses relatórios a todas as entidades financeiras do nosso país. O único problema que nos deparamos nessa ação, nesse processo, é que, primeiro, pelo transcurso do tempo, o tempo que demora que a Superintendência envie ofício a todas as entidades bancárias nacionais, o tempo que leva que essas mesmas entidades respondam, a confidencialidade pode ficar afetada. E graças a Deus, nós fomos bastante diligentes e
depois de várias insistências, e tivemos o apoio nessa oportunidade do Departamento de Delitos Econômicos da Polícia, que trabalha muito próximo com a Superintendência de Bancos. Nesse caso, foi um caso bem sucedido, não tivemos nenhum impedimento para conseguir nenhum tipo de documento. Bom, o Código Processual Penal estabelece que o juiz, o tribunal, o Ministério Público buscarão a verdade com estrita observância do disposto estabelecido por esse código. Este é o artigo que utiliza o Ministério Público para se amparar e poder buscar de forma direta todos os relatórios que requer. O artigo 228 estabelece que o juiz e o Ministério Público poderão requerer relatórios a qualquer pessoa ou entidade pública ou privada. Os relatórios serão solicitados verbalmente ou por escrito, indicando o procedimento no qual se requerem o nome do imputado, o lugar onde deve ser entregue o relatório, o prazo para sua apresentação e as consequências previstas para o não cumprimento desse dever de informar. E quais seriam as consequências do não cumprimento do dever de informar? Claramente, as consequências mais importantes são o descumprimento do direito de informar, é a conduta que nós temos, a frustração da persecução penal, que está previsto no Código Penal no artigo 292 e 293. Como se pode observar, todos os países têm estabelecido nas suas legislações o sigilo bancário, mas também se estabelecem as limitações e recebimentos que permitem à justiça contar com essas informações na investigação penal. Como indica no princípio, aí se faz a cooperação jurídica e deve-se também reconhecer que os esforços não são suficientes e a delinquência organizada sempre vai um passo adiante da justiça. Justamente por esse motivo é que nós temos que buscar com mais frequência a necessidade de aprofundar e orientar as nossas investigações em matéria de detecção e recuperação de ativos. Unicamente se atacarmos os bens dos delinquentes, nós poderemos ter avanços, já que provavelmente poderemos processar alguns deles, mas a estrutura e os bens ficam. E o que ocorre aí é a troca dos atores e a delinquência continua. Muito obrigado.